Prontinho, acho que estou gravando agora. Aqui a tela. E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, sou o professor Paulo Henrique, é claro, né? Como a aula está sendo gravada, eu tenho que me apresentar aqui, né? Sou o professor Paulo Henrique da Facimp. Aí nós estamos aqui no curso Linux Profissional. E nessa ocasião nós estamos gravando uma aula para o nosso curso Linux Profissional, que está acontecendo todos os sábados na Facimp, tá? Então, assim, eu quero fazer essa aula gravada nesse final de semana, porque a gente vai estar em outra ocasião. E eu já estou gravando aqui com vocês, já estou verificando se está tudo ok aqui, o microfone está ok, o áudio também. Eu espero que você esteja me ouvindo tudo bem também. E vamos lá, né? Vamos lá, vou deixar essa aula está gravada aqui no Classroom. Então aproveite e já comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver. Comenta aqui embaixo no Classroom, tá? Eu tô gravando aqui no mesmo ambiente que eu faço os gameplay, tá? Eu tô usando uma coisa aqui direta também. Então, assim, tá no Classroom. Então, no Classroom já tem aqui embaixo os comentários. Comenta aqui embaixo o que você achou. Alguma dúvida, por exemplo, etc. Que eu vou estar respondendo também. Ou no nosso grupo, tá? Pois vamos para a nossa aula para a gente não perder tempo. Beleza. Na nossa última aula, voltando, né? A gente viu a administração de usuários. Eu falei para vocês algumas organizações que o sistema operacional precisa. Tá? Uma delas é o sistema de usuários. Eu comentei também que o Linux ele é disposto de um super usuário, administrador, que é o super root, ou perdão, que é o super root, pode ser super root, né? Mas o nome comumente é root, R-O-O-T. Eu tenho um usuário de sistema, que eu vou mostrar para vocês, também relembrar aqui, por exemplo, está aí o www-data, está aqui também o usuário de sistema, tá? E eu tenho também o usuário comum, que é aquele que você coloca lá quando você vai instalar o sistema. Você especifica um usuário, aquele é um usuário comum. Tá? Então, o Linux, assim como qualquer sistema operacional, dispõe de 3 tipos de usuário. Vamos lá. Super usuário, que é o root, usuário de sistema e usuário comum. Ok? O esquema de permissões é parte fundamental do sistema. Eu até comentei sobre isso na última aula, pessoal. Eu vou só falar um pouquinho sobre usuários. Depois, na próxima aula, claro, eu vou estar falando sobre permissões de usuário. É uma pegada também que é necessário falar de permissões primeiro para a gente entender toda essa logística, né? Então, no Linux a gente pode gerenciar usuários e grupos, como qualquer outra distribuição e sistema operacional, conhecer os sistemas permissões, conhecer o funcionamento do comando mask, que eu vou também estar comentando posteriormente, e entender permissões especiais. O mask é o mascaramento, tá? Para que nós tenhamos um usuário no sistema, nós precisamos de quê? Esse aqui eu também comentei na última aula, só lembrando aí. Eu tenho nome, eu preciso de nome, de senha, eu preciso de um diretório home principal, que ele vai usar. Geralmente é /home, o nome do usuário que você colocou. E no caso do root, ele também tem um diretório home, que é o diretório dele mesmo, root, tá? Eu preciso de uma shell específica para ele abrir um terminal também. E o grupo do código está pertencente, tá? Então, todo usuário no sistema, independentemente se ele é root, se ele é super-usuário, se é usuário normal ou se é usuário de sistema, ele precisa de nome, senha, diretório, shell e grupo também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre permissão. Permissões não significa que é permissão de usuário, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre permissões gerais que o sistema nos permite, que o Linux nos permite. E isso também foca na questão das permissões do usuário normal com o usuário super administrador. No Linux, nós somos 3 permissões básicas, ok? 3 permissões básicas. A primeira se diz respeito à leitura, a segunda se diz respeito à escrita e a terceira se diz respeito à execução. Tá? Então tem o R de leitura, o W de escrita, o write, que é escrita, e o X de execute. Mas só que eles não usaram o E, eles usaram o X. Tá? E todos eles têm um padrão 4, 2 ou 1. O que é isso? É atribuído um valor mostrado em parênteses que será utilizado para atribuição de permissão. Então ele tem, além da letrinha, ele tem um valor de atribuição. Tá? Vamos mostrar o terminal aqui. Lembrando que se você está no nosso curso, é claro, sempre deixe o terminal aberto para nossas aulas, tá?
Ok, eu tenho aqui, por exemplo, ls teste asterisco, para a gente mostrar aqui, ó. Eu tenho dois arquivos aqui, um algoritmo.c e um binário, tá? A gente aprendeu, até aprendeu na última aula, né? ls-l, tá? Então ele listou para mim aí, ó, todas os diretórios e arquivos e diretórios dessa pasta onde eu estou, na barra home, barra ph, e o ls-l, ele lista, né? Eu tenho que explicar essa listagem para você entender depois, né? O ls, lista normal, o ls-l, listem de cima para baixo, tá? Tá aí em ordem alfabética, A, C, D e por aí vai, ok? No nosso caso aqui, eu vou criar uma pastinha, vou colocar aqui a pastinha permissões, tá? Eu vou copiar aqueles meus arquivos lá, ok? Para a pasta permissões, copiei. E vou entrar na pasta permissões para ficar mais fácil para a gente. Vou dar um ls aqui, ó, tá aí. Teste.c, ls-l, ls espaço traço L. Eu tenho os dois arquivos que eu tenho dentro da pasta, né? Se você já deve ter percebido, e se não percebeu, vai perceber agora, né? Quando você faz o ls-l